O que a superficialidade, a vaidade e a artificialidade têm em comum? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Pá! Antes de começar, eu quero explicar algo rapidamente para vocês. Tem um psicólogo chamado Juan Alfredo César Miller que fala que a neurose é uma mentira que o sujeito contou para ele mesmo e que ele acreditou. Logo, a gente pode falar que neurose está num lugar, verdade em outro, já que neurose e mentira têm uma certa ligação, ok? Então, temos o elemento da verdade como um elemento sanador da vida humana, do crescimento humano. Mas sabemos que há na vida muitas pessoas que não se encontram com a verdade, que não buscam a verdade e, consequentemente, há consequências nesse movimento. O primeiro movimento de uma vida longe da verdade é a superficialidade. O que quer dizer superficialidade? Olha, um sujeito que está longe da verdade, de buscar a verdade das coisas, da verdade sobre si mesmo, ele vai ter uma grande dificuldade de se aprofundar. Se aprofundar em vários aspectos, na própria vida, na vida do outro, nos próprios interesses. Ou seja, sem essa verdade, ele não vai se conhecer e para se conhecer é necessário um mergulho profundo de reflexão e exame da própria vida, das próprias escolhas, etc, etc, etc. Percebemos então que um sujeito longe da verdade se torna superficial. Todo o assunto dele é um assunto sem profundidade, bobo, sem ter alguma relevância. Essa superficialidade envolve a vida inteira desse sujeito, então o gosto dele começa a se tornar igualmente superficial. Diante de uma bela obra de arte, ele entra em um profundo tédio. Em um vídeo bobo no YouTube, ele se encontra em êxtase. A superficialidade faz com que o sujeito se torne o rei das coisas irrelevantes. Então, se afastou da verdade, esse sujeito é superficial. Nas relações interpessoais, essa superficialidade faz com que esse sujeito não se interesse verdadeiramente pelo outro. Porque ele é tão superficial que o que interessa é só aquilo que agrada a ele mesmo. Quer ver um exemplo? É muito comum vermos relações objetais hoje. O sujeito tratou a namorada como um objeto. Isso é um exemplo de superficialidade. Um sujeito longe da verdade que vira superficial é incapaz de atos verdadeiramente amorosos na vida humana. Porque ele não se interessa profundamente por tudo. E se não se interessa, ele vai tratar tudo que ele se aproxima de uma forma material. Ou seja, ele se aproxima de uma pessoa a partir do quanto essa pessoa pode ser útil para ela. Não é? Descarto. E esse é o drama da superficialidade, que é fruto desse afastamento da verdade. Outro ponto, como consequência, como um fruto podre do homem se afastando da verdade, é a vaidade. Diante de uma vida superficial, preocupações superficiais também vão aparecer. Logo, a vaidade se torna a luva para a mão de alguém que está longe da verdade. Por quê? Porque ele vai querer ser visto, ele vai querer ser lembrado por algo que ele não fez, ele vai buscar créditos de algo que ele não é o autor, ele quer ser o centro das atenções, ele quer estar na boca das pessoas, ele quer aparecer. Aí está um elemento muito concreto do vaidoso. O vaidoso ama a si mesmo de maneira desordenada. E amar a si mesmo de maneira desordenada é amar o que de si mesmo é superficial. Ou seja, o sujeito que se ama desordenadamente ama mais o próprio cabelo do que a própria vida. Ou seja, se o cabelo dele deu um problema e ele tem que raspar a cabeça, ele vai querer, seja literalmente ou não, tirar a própria vida. Perceba que o vaidoso é frágil, tenta se esconder, tenta fazer uma cena, uma máscara, um artifício ilusório para as pessoas. Mas no fundo, é fraco, é medroso, tem medo do julgamento alheio. E por isso, quer ser vaidoso, quer mostrar-se para as outras pessoas de uma forma que ele verdadeiramente não é. Eu acho que é muito comum isso nos dias de hoje, tenho certeza que você e você também
consegue buscar rapidamente exemplos na sociedade atual. Escreva aqui embaixo sobre esses exemplos de vaidade. Acho que você tem como contribuir nos comentários. Outra coisa é que o sujeito vaidoso, ele quer todas as luzes para si mesmo. Logo, o sujeito vaidoso não quer curtir esse vídeo. Então, espero que você curta, porque se você assistiu esse vídeo e não curtiu, eu estou achando que você é um pouco vaidoso. Um outro ponto, e não menos importante, é essa artificialidade. Essa artificialidade, que é fruto também de um distanciamento, de um afastamento da verdade, e um terceiro fruto podre, além da superficialidade e da vaidade, essa artificialidade traz uma característica quase, de fato, robótica. Ou seja, se nós temos hoje em dia a famosa inteligência artificial que nada tem de inteligência, um sujeito igualmente artificial, ele não tem posse daquilo que ele está falando, daquilo que ele acha que vive. Ou seja, é um sujeito que na mesa ele pode falar grandes frases de grandes pensadores, mas isso não tem raiz interior. Isso não tem, de fato, uma presença interior, um cultivo interior. Então é muito comum o sujeito se encontra com os amigos e vai citar grandes pensadores, sejam conservadores ou não, uma frase de efeito, mas isso é só artificialidade. Mas, Rafael, isso não tem alguma ligação com a superficialidade e a vaidade? Claro, porque a árvore é a mesma, ou seja, é a árvore afastada da verdade que geram frutos ruins. Então, essas desordens, elas têm uma certa conexão, elas têm uma certa ligação entre elas que vão se retroalimentando, esse é o ponto. Mas olha que interessante, eu comecei este vídeo falando do Juan Alfredo César Miller, que define a neurose como uma mentira contada para si mesmo que o sujeito acredita. Ou seja, uma vida longe da verdade é uma vida de mentira, e uma vida de mentira é uma vida que está dentro da superficialidade, da vaidade e da artificialidade. É necessário, é urgente que você e você viva na verdade para se afastar desses três frutos podres que tanto arruína a existência e a história de uma pessoa. E aproveitando e viver na verdade, faça 3 atos verdadeiros. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo, eu espero você verdadeiramente. Até lá!